Você está aprendendo alguma coisa aí? Já começa a monetizar acima de 1000? começa a monetizar acima de 1000? É sempre assim, cara. Vai dar umas piadas ali? Pô, ele vai dar umas piadas e a gente começa a gravar. Sempre, todo dia ele tá ali. Ele não... Eu tô vendo as estatísticas, porque é muito importante as estatísticas. As estatísticas? É, as estatísticas. Primeiramente, né, cara, a gente sumiu, mas a gente tem motivo para isso, né? Vivemos, infelizmente, num mundo cão e nosso diretor de fotografia, o Marcos Salamone... Assaltado de novo. Não, primeiro ele foi assaltado, a gente não tinha comunicado, ele foi assaltado, levaram todo o equipamento, ele comprou um equipamento novo e ele foi assaltado de novo. A gente fez até uma vaquinha, se quiser pode ajudar lá, o Salamone trabalha com isso, né, vive disso, então quem quiser... Levaram a moto dele, né? Levaram a moto 2 vezes, ou seja, ele perdeu todo o equipamento, ele perdeu 2 motos. E não é piada, é verdade. Infelizmente não é piada. E aí a gente ficou meio complicado nesse período de fazer as gravações, a volta, né, não para, aquela volta vida louca, como ele já tinha... A gente já sabia que a volta era vida louca, né, teve uma chegada vida louca até... E tem que apresentar o rapaz. E aí hoje a gente trouxe aqui, né, nosso amigo ex-ciclista, aposentado, agora pai, designer de moda agora. E hoje a gente está aqui tentando fazer um wrap-up, aí, um apanhado do que aconteceu na Vuelta. Eu, meu amigo Pedro Barbosa, o oráculo, cara, a gente veio de vermelho em homenagem à Vuelta. Isso foi uma... Até a bike é vermelha, a gente fez o cenário sem querer. E... nosso convidado especial, Igor Quintela, que não viu nada da volta. Então ele veio para dar aquela agregada para o time, né? Vamos falar primeiro o quê? Quem ganhou e aí a gente conta o que aconteceu, a gente conta o que aconteceu depois. Mais fácil. Então tá, quem ganhou? Simon Philip Yates, o inglês, botando aí a hegemonia, né, da Inglaterra nesses últimos 5 grandes tours. E segundo foi uma revelação, né, o Enrique Mas, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Que apesar do nome é espanhol, não é... espanhol. E o terceiro, para fechar o pódio, foi o Miguel Ángel Lopes, né, colocando um país sul-americano ali. Aliás, por que o apelido dele é Superman? Porque ele reagiu a um assalto na Colômbia e ele tomou uma facada. E aí ele conseguiu sobreviver. Foi tipo o rapaz lá, o candidato à presidência. Só que a dele foi mais séria. Não, foi tipo Popov. Vamos falar de atleta, tipo Popov. Ele foi sério, inclusive, ele teve ali perto da morte mesmo, mas conseguiu sobreviver e por isso o apelido é Superman. Superman, eu não sabia. E o Superman Lopes, o Miguel Ángel, foi terceiro também no Giro de Itália. Então foi o segundo pódio para ele. E é legal que ele é de uma equipe na Astana, que quando teve seus grandes nomes saindo, né, como o Aru e Nibali, ficou meio, vamos no Fuglsang, que é, é o nosso nome. Nada, né? Acabou que o Fuglsang focou no Tour, teve ele caiu no Tour, se quebrou, caiu né? No Tour. E o Ángel Lopes surgiu ali como mais um colombiano muito bom. Quer dizer, mais um, não. Eu acho que é a controvérsia. Ele vem como sendo um colombiano muito bom, como alguns outros, não tão quanto aquele outro que a gente vai falar. Tomara que não seja um tiro curto como os outros foram, né? Vamos começar falando do colombiano? Vamos falar dele? Eu adoro ele. Eu adoro Quintana. Nairo Quintana, o covarde. Vale ressaltar que o povo colombiano é um povo que idolatra os seus ciclistas, né? Independente de ter um resultado bom ou ter um resultado ruim. A gente viu na Espanha, lá em Madrid, a quantidade... Eu não vi. A gente viu a quantidade de colombianos que tinham lá em Madrid e todos eram veementemente torcedores, independente de quem estava no pódio, ou seja, o Lopes, o Uran, o próprio Quintana eram... um país que hoje em dia... Eles são efervescentes na torcida, isso é verdade. E é um país que hoje em dia, pode falar que no ciclismo está tendo o mesmo problema que a Etiópia tem na corrida, né? Para fazer uma seleção de colombianos é difícil, né? Você tem Quintana como o mais experiente deles, apesar de eu não gostar, ganhou 2 grandes voltas. Você tem Ángel Lopes, Esteban Chaves, você tem Uran, você tem Bernal, Restrepo. Tem aquele outro, aí você tem Sprinter, você tem tudo, né? Você tem Gaviria, você tem o outro menino da Quickstep lá, que tem um nome esquisito. Álvaro Rodrigues. Isso. Então, algum passista? Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vi. Não. O Sprinter Passista que a gente tem conhecido, retomando aí uns anos atrás, é o Santiago Boteiro, né? Sim. Boteiro é um grande passista contra-relogista. Mas então, falando dos colombianos, a gente tem hoje o Ángel Lopes dentro desse ano, sendo o nome da Colômbia no World Tour. E falando
do segundo colombiano que estava ali foi o Quintana, né? O Quintana, ele foi traído, entre aspas, né, 2 vezes esse ano pelo Tour, por ele mesmo, mas no Tour de France, e agora na Volta da Espanha, né? Eu acho que nessa última etapa de sábado, principalmente, a gente teve um grande erro de estratégia por parte da Movistar. O Quintana ele estava bem. Sim, ele é um corredor que cresce, né, na terceira semana, ele vai bem na terceira semana, só que a Movistar resolveu dar credibilidade ao Valverde. Claro, ele estava em segundo. Sim, mas notoriamente é um cara que não vai tão bem na última semana. Né? E aí, na etapa de sábado, teve uma confusão, que foi aquela... Na verdade, o Quintana matou ele, né? O Quintana mandaram o cara parar, ele. segurar. Exatamente. Na verdade, o Quintana, ele incitou os ataques. Sim, né? Ele começou. Ele quebrou o Valverde. E aí ele matou o Valverde. E aí depois ele volta para tentar pegar o Valverde e aí já era. Né? Aí ele morreu. E aí ficou aquela cena ruim, né, que a gente pode até rever aí, do Quintana comboiando o Valverde. A Movistar preferiu perder com os dois do que pelo menos colocar um lá na ponta. Mas fiquei sabendo que o Quintana disse que se tivesse etapa hoje ele ia atacar. É sempre assim, né? É sempre ele, eu aprendi com os erros, eu vou atacar, eu vou fazer diferente. E ele é um cara que tem deixado a desejar. E na verdade a Movistar esse ano foi pro Tour tendo 3 capitães, era a grande sensação. Sim. Foi para a Vuelta, ciclista, né? Exatamente, né? Foi para a Vuelta com 2 capitães e saiu de mão vazia, né? Acho que a Movistar esse ano levou a melhor equipe, né? Ganhou como melhor equipe. Ganhou a melhor equipe. Mas eu acho que ela, enfim, não luta por isso somente. Né? Sim, não é em termos de resultado, ela é a pior equipe esse ano dentro do programado, esperado e atingido, né? Enquanto você pega ali uma Lotto Jumbo, teve um ano espetacular, botou a molecada ali fazendo muita coisa, e o destaque na Vuelta para o Kruijswijk, que não é Kruijswijk, que não é Kruijswijk, né? Kruijswijk. E até o último dia ele estava no top 3, né, cara? E aí tomou a taquarada no sábado. Eu acho que sábado o Kruijswijk ele demorou para reagir. Mas por que ele demorou para reagir? Ele demorou porque ele estava sem perna, né? Qualquer um teria, na posição que ele estava na classificação geral, teria reagido ao ataque do Henrique Mas com o Angel Lopes. Então, assim, ele teria que ter ido, mas ele não foi porque... aquela velha máxima, todo bom ciclista tem um dia ruim numa grande volta. Exatamente. Né? Tanto que o Depende do momento que você vai ter esse dia ruim, foi logo ali. Foi uma pena, porque ele estava em terceiro na classificação geral, né, e caiu para a 4ª colocação, perdeu uma colocação no pódio, que é muito importante, estava em segundo. Perdeu a colocação no pódio, que é muito importante. Foi talvez aí compreensível, mas não deixou de ser uma decepção. Ele que, para mim, ele naquele giro que ele vinha liderando e belíssimamente caiu, ele surgia ali como um grande corredor de voltas. Ele demorou a reencontrar a forma dele, acho que só esse ano ele voltou a correr no Tour, ele correu muito bem. Trabalho para o Roglic, né? Trabalho para o Roglic e mesmo assim trabalhando muito bem, correndo bem, se mantendo ali na frente, né? Mostrando agressividade. Tem constância, né? Mostrando que é um cara de nível para brigar numa grande volta. Fez um excelente contra-relógio, né, que é importante hoje, atualmente. Sim, ele fez um excelente contra-relógio no Tour. Aquele último contra-relógio dele foi maravilhoso. E na Vuelta também. Foi 4º. E acabou traído ali no último dia de montanha, acabando fora do pódio. É uma pena, porque eu gosto dele, da atitude dele. É um cara que, diferentemente... Ele é combatente, né? Exatamente. Diferentemente do Quintana, que é um covarde, ele é combatente. E eu acho que a grande revelação também, já falamos dos colombianos, né, com o Lopes, do Kruijswijk, a gente tem que falar do Henrique Mas, né? O Mas talvez aí, assim como... Na verdade, o pódio foi uma revelação, né? Eu acho que... Pódio novo, né? Pódio jovem, né? Então, o Angel Lopes é uma revelação e ao mesmo tempo uma consolidação depois do giro dele. Sim, 24 anos. O Henrique Mas... a gente vai falar dele, e o Simon Yates, que fez um giro belíssimo, super agressivo e colapsou no final, mostrou que não foi uma novidade só no giro, né? Ele não é real. Não é promessa, né? Ele é um atleta real, foi lá e entregou e correu de forma mais inteligente. Então vamos falar um pouquinho do Henrique Mas aí. O Henrique Mas é o espanhol, né, de 23 anos apenas. Foi legal observar nessa volta que na primeira semana e na segunda ali ele não estava tão disposto, vamos dizer assim. E o final ali, o toque final foi realmente no contrarrelógio, né, que ele abriu muito do Angel Lopes, né, abriu mais de 1 minuto no contrarrelógio e isso hoje faz toda a diferença. Mas é que tá, será que ele não estava disposto ou realmente ele ainda... A equipe estava brigando ali, como sempre, né, com Viviane no sprint, né, que é a característica da Quick Step sempre.
Então a gente não consegue ter essa noção, né? Se ele não estava disposto ou se ele era um atleta que estava ali, que nem o Pinot, vou brigar por etapa, e aí ele veio comendo pelas beiradas. Eu acho que foi um excesso não, um timing bom, né? Ele teve paciência suficiente e calma para entender a hora que ele deveria fazer alguma coisa, que foi na terceira semana, que foi a decisiva. Então, assim, ele veio, né, galgando e ganhando posições ao longo da volta. Que isso é uma dúvida que eu fico. Será que a Quick-Step, né, que não saberemos como vai se chamar no ano que vem, né, vai conseguir montar uma estrutura para ele brigar por uma volta? Eu acho que não. E aí ele vai para onde? A gente tem... Não, eu acho que ele pode ficar, ele deverá ficar na Quick-Step, né? Mas eu acho que a gente tem um trabalho aí bom do Laurent de Plus, a gente tem o Dries de Venise também, que é um belga, que podem fazer esse trabalho. Não, obviamente, a gente tem lá o imponente. Felipe. Se você tem grandes corredores de uma semana, né, na Quick Step, a Quick Step, que era uma equipe que só ganhava clássica, esse ano conseguiu aparecer em outras situações. Tá quase 70 vitórias, né? Sim, 65, acho. E você tem, cara, aquele menino de Luxemburgo, esqueci o nome dele, que eu gosto dele. Bob Jungels também, que era, em teoria, o grande capitão da Quick Step para grandes voltas. É legal a gente não ter... contra-relogista ele, né? Sim, a gente tem como referência, às vezes, as grandes equipes. A gente pega uma Sky da vida, elas direcionam e fazem um mega trabalho. Sim. Mas a Quick Step também acredito que pode se defender. E o Mas deu isso, né? Deu recado, né? Deu recado. Deixou o recado ali, ó. Tô sozinho aqui e consegui fazer. Ele vai acabar fazendo um trabalho muito parecido com a Sunweb, né? A Sunweb vai na roda das outras equipes e no final o do Molan faz o dele. Exato. O Henrique Mas provavelmente vai trabalhar assim nas grandes voltas. E sem dúvida aí, só fechando do Mas, ele foi uma grande revelação. E é um cara de 23 anos, ganhou a camisa, né, de mais jovem e com certeza aí vai dar trabalho pra galera aí no ano que vem. E o grande campeão? Esse cara, eu vi ele aqui no Rio, cara, ele é um espírito de gente, ele é meu muito tamanho, pequeno. Ele parece comigo, assim, em termos de magreza. Ele parece com o seu dedo mindinho, né? De frente, né? Parece que é mais branquinho. Então, o cara, assim, ele é muito pequeno, ele é muito magro. E ele correu de forma inteligente, né, cara? Assim, até em algumas etapas a equipe dele foi... imprudente. Não, na verdade ela foi criticada pela Movistar e por outras, porque não tá na ponta. Se poupou, a equipe não foi buscar as fugas, não foi fazer nada. E ele ficou se poupando até entendendo meio que a capacidade da equipe dele de defender ele. E chegou no momento de fazer a diferença, foi na quinta ou sexta que ele que deu o ataque inicial. Foi na sexta. Na sexta, né? Foi na sexta-feira. No sábado o irmão dele fez um trabalho bacana. O Adam Yates foi muito importante. Vale ressaltar que no início o Adam praticamente sumiu. Inexistiu, né? Ele sumiu, sabe? Tudo isso calculado, né? A gente costuma dizer, dar a nossa visão imediatista da parada, assim, mas ali está tudo sendo muito bem pensado, né? Não necessariamente por todas as equipes, mas pelo menos para Scott ali foi tudo muito bem arquitetado para não cometer o mesmo erro que eles cometeram no giro. E foi coroado, né, cara? Com uma vitória importante. Ele, perguntado sobre o futuro, né? Ele falou, agora eu só penso no Campeonato Mundial, que realmente é o Campeonato Mundial vai ser um cara para esses caras, né? Então a gente deve ter um Mundial aí, onde Henrique Mas deve aparecer novamente. A gente vai ter um Mundial onde os colombianos vão fazer um estrago. Sim. Alaphilippe aparece nesse Mundial aí. Alaphilippe, com certeza. Kwiatkowski, acho que já vai chegar morto, né, cara? O cara tá o ano todo torcendo. A temporada muito longa, né? Uma dúvida, né? Esse trabalho do Yates para ganhar a volta esse ano, isso é reflexo do trabalho da Federação Britânica ao longo dos últimos 10 anos, né? Sim. Como a gente estava falando antes, né? Se pegar com o Wiggins aí... Se pegar desde lá, todo que eles ganharam de grandes voltas, de trabalho, né? Você tem aí um período muito longo, que tem a supremacia de pista deles, tem o desenvolvimento de novos talentos, e você pega hoje lá a molecada que está correndo, que está vindo no Team Wiggins, todos eles são nomes que aparecem no Sub-23, aparecem no Júnior, já vem se destacando. Consolidando, né? Exatamente. Exato. Então o ciclismo inglês ganhou uma representatividade muito grande. As próprias provas que na Inglaterra, né, o Tour of Britannia, que estava morto, hoje em dia é uma prova importante, muita gente vai, então a Inglaterra ganhou uma importância no ciclismo mundial hoje, e o dinheiro, né? Trabalho de base, né? Se você pensar em dinheiro, qual a equipe que mais tem budget? É a Sky. Se você tem ali muitas marcas hoje que atendem o ciclista amador,
vindo da Inglaterra, você tem a Rafa, você tem a Boardman crescendo, você tem outras marcas de bicicleta que estão vindo nessa onda, né? Então, a Inglaterra fez um trabalho pelo ciclismo belíssimo e até de olho na sustentabilidade, né? No uso da bicicleta no deslocamento urbano. Você vai para Londres, é uma cidade totalmente integrada. Então, tudo isso reflete, óbvio, no uso urbano. A criança vê, ela vai se interessar pela bicicleta, ela vai começar não só querer fazer futebol, natação, ela vai querer pedalar numa equipezinha, num clube. Os grandes ídolos ajudam, né? Você vê a recepção que o Geraint Thomas teve agora, quando ele chegou lá como o rei, depois ganhou o Tour de France. Uma parada que nem aquele cara da facada consegue botar tanta gente na rua, entendeu? Então, assim, é bem legal, isso tudo se reflete. E óbvio que os resultados vão vir, né? Assim como o Brasil teve um trabalho no futebol lá atrás, né? E aí nós éramos referência, a partir do momento que isso ficou para trás, né? A gente perdeu. Então agora a Inglaterra tem um time forte para o Mundial. Ela tem os irmãos Yates, ela tem, eu não sei qual é a escalação, não saiu ainda, mas ela teria, né? Vamos lá, Geraint Thomas, Froome. O Thomas e o Froome já abriram estão fora. Abriu mão. Froome tá gordinho. Mas você tem Luke Rowe, você tem uma galera muito forte que poderia estar formando essa seleção. Enquanto você hoje não tem uma França com tantos nomes tão fortes. Você tem o Alaphilippe, você tem... A gente vai fazer um programa mundial, a gente pode fazer um programa. A gente vai fazer sobre o Mundial, né? Falando até, você falou bem, né? A gente passou de um cara aqui, o Pinot, né, cara? O Pinot foi pra Vuelta. Foi nome chave na volta, né? Ele foi pra se divertir, né? Foi e resolveu. Foi bem. Aí que tá, ele e Port Nibali foram treinar pro Mundial. Ele fez alguma coisa, os outros dois só treinaram. Exato. Né? Então, assim, ele treinou pro Mundial, ele viu que a forma dele tá boa. Porte a gente não fala, né? Porte deixa a parte, não dá nem pra começar o papo. Legal, ele é um atleta bacana. Tasmânia, né? Tasmânia. Bacana. Enfim, acho que foi isso, né? Foi isso, a Vuelta teve aquela chegada vida louca lá, o tiozinho derrubando a galera, teve chegada que o helicóptero não conseguia ir porque tinha neblina. Teve a última vitória do Viviane aí, como você tá vendo na imagem, é bem legal, né? O cara ganhou. O Viviane, ele veio lá de trás, perdeu o contato foi monstro pra caramba. Voltando no Viviane, ele que na Sky não era ninguém, porque não tinha um trem pra trabalhar pra ele, foi pra Quick-Step e virou um dos melhores sprinters do ano, né? Com número de vitórias. Mas ele deu essa declaração, ele falou que ter um grande time trabalhando para ele realmente faz toda a diferença, o que não fazia na Sky. Mas ontem chamou a atenção na chegada dele. Porque ele foi sozinho. Foi sozinho, né? O trem parou porque ele não estava no trem e de repente o cara veio lá de trás e falou, não, pera aí, quem vai ganhar sou eu. Foi muito bom. Impressionante. E que mais? É isso, acho que agora nos encontramos no Mundial, que vai ser dia 30 de setembro. E a gente vai vir com um videozinho também do Shimano Fest, que a gente teve lá cobrindo. Shimano Fest. Então a gente tem aí, Mundial pra vocês, a gente vai fazer uma resenha pré-mundial e obviamente pós-mundial. Vamos dar nosso pitaco aí. Obviamente o meio do Pedro vai ser um pitaco diferente, como sempre. Ele no mínimo vai achar que o Quintana vai ser campeão mundial. Ou quem sabe o Urã, os dois estão em ótima forma. Ou o Gilberto, né? Eu acho que vai levantar aqui, cara, a vitória do Henrique, né? Do Avancinho. Não, a gente já ia deixar isso de fora, né? Cara, é algo assim absurdo, né? O que o moleque fez, né? Você conhece o Avancinho desde garoto, eu pedalei com ele garoto. A gente teve um evento com ele há pouco tempo, você vê a humildade dele. Ele foi muito criticado nas Olimpíadas porque ele se cobrou muito pro evento e veio machucado e não conseguiu andar. E aí, enfim, tava ali num dia... Foi um dia ruim para ele, junto com uma lesão e tudo mais. E aí teve sempre aquela galera que não é nada nem ninguém, fica falando que o cara tava de mimimi. E ele seguiu trabalhando duro. Hoje ele é um dos... Ele acabou o ranking mundial em segundo no ranking. Mas enfim, o ranking não fechou ainda. Ele andou o ano inteiro entre os 5 primeiros do ranking mundial e foi quarto no Mundial de XCO uma semana. E nesse fim de semana o cara foi campeão mundial, né, cara? De maratona. Tem um videozinho até do final, a gente pode botar aí. Você viu a exaustão deles ali. Impressionante. São 3 atletas brigando pela chegada, depois de 105 quilômetros, com 3.500 de ascensão, um percurso duro, né, pesado. E o Henrique chegou e levou essa. Teve um ano longo, correu o Cape Epic, errou muita coisa. Acho que ele vem da nossa máxima, né, cara? Treinar da sorte, né? Exatamente, né, cara? Sério. O cara treina, o cara se dedica, o cara errou algum momento da carreira dele lá atrás, como todo mundo erra, escolheu
correr na Itália, depois sentiu, voltou, Sim. ficou meio perdido, se encontrou e hoje ele é campeão mundial, cara. Assim, quantas vezes a gente pode falar isso? Nós temos, quantos países, né, podem falar isso fora da Europa, ali, do bloco europeu? Sim. Nós temos um campeão mundial de ciclismo. Acho que reconhecido, temido hoje no pelotão de mountain bike e respeitado, né, acima de tudo, que eu acho que é o mais importante. E marcou a história, né? Sim. E aquele vai passar os próximos 12 meses com o arco-íris no peito, né, Isso cara? aí. Isso aí, a gente vai ter alguém do Brasil com o arco-íris no peito. Orgulho Isso para a bandeira brasileira. é incrível, é inédito em todas as modalidades do ciclismo. Então, E tomara que venham outros, né? palmas para o Henrique, que provavelmente vai ter um ano mais difícil, que é mais marcado ainda, mais Exato. cobrado, né? Você, quando você é o campeão, as coisas não ficam mais fáceis, elas só ficam mais difíceis. E a sua própria cobrança aumenta, né? A cobrança nele mesmo vai aumentar muito. E vamos torcer para que ele mantenha esse ritmo e chegue na próxima Olimpíada ainda com gás, né? Ele que vem liderando essa nova geração. O Nino Schutter e outros estão encerrando aí dentro dos próximos anos, já começam o Nino ainda não, né? O Nino ainda está ali, o Nino. Mas eu acredito que para a próxima Olimpíada ele já chega muito próximo do fim de carreira dele. O Henrique deve chegar no auge da carreira dele e torcer, né? Briga boa. Torcer para além da camisa de arco-íris, a gente tem um campeão olímpico também. Verdade. Henrique, parabéns. A gente fica com você na torcida para frente. Galera, obrigado por terem acompanhado com a gente essa Vuelta, com todos os percalços que a gente teve de gravação. Já está tudo restabelecido. Vamos encher vocês de vídeo, de informação. Mundial e Shimano Fest aí, os próximos. E começar os nossos reviews de produtos. Reviews. E assina o canal, chuva de likes. Chuva de likes, assina o canal, dá share, compartilha, manda no WhatsApp, Facebook, o negócio todo. Valeu. Cola na roda.